Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus por você que está sempre acompanhando, sempre buscando o Senhor, porque você está, quando nós estamos aqui, nós não estamos buscando homens, não estamos buscando em pessoas, nós estamos buscando no Senhor. Amém? Aprender a sua palavra, compreender a palavra, precisamos ter reverência pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a palavra que salva, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, nós só podemos crer se nós ouvirmos a palavra. Nós só podemos ser salvos se nós ouvirmos a palavra. Nós só podemos ser libertos se nós ouvirmos a palavra. Nós só podemos ser curados se nós ouvirmos a palavra. Então, a palavra nós devemos ter reverência, né? Precisamos sempre, como eu disse, orar antes de ler a palavra, para que o Espírito Santo possa revelar a palavra para nós, para que o Senhor nos dê, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento. Amém? Para que esta palavra possa cair num solo fértil, como a parábola do semeador, cair numa boa terra que produza 30, 60, 100 por um. Amém? Em nome de Jesus. Então, abra a tua Bíblia ali em João, capítulo 19, o versículo 28. Nós vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler sobre a morte e o sepultamento de Jesus. Tem algumas coisas para nós aprendermos aqui. E ele começa então narrando lá, né, o Evangelho de João, no versículo 28 do capítulo 19, dizendo assim: mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Esse vinagre, quando ele disse que estava com sede, na verdade, o intuito disso é prolongar o sofrimento da pessoa. Amém? É prolongar. É para que aquele vinagre é como se fosse, sabe, aquilo que faz com que a pessoa se desperte, né? Então, ele faz com que a pessoa tenha este efeito quando na pessoa, né? Aquele azedo, aquele cheiro forte, né? Ácido, né? Faz com que a pessoa acorde, então o sofrimento dela ainda se prolonga mais, entende? Então este era o intuito. O intuito não era aliviar o sofrimento de Jesus, tá? Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, quando Jesus provou, ele fala: está consumado. Esta palavra é uma palavra grega, ela é encontrada em muitos papiros e ela significa que a dívida foi totalmente paga. Né? Não há mais dívida. Tudo foi pago, não restou nada. E é isso que Jesus está dizendo. Tudo foi pago. Paga o quê? O preço por nós. Né? Ele pagou o preço por nós, através do seu sangue. Amém? Ele nos comprou ali, como eu já tenho dito. Ali ele leva todos os pecados e ele paga toda a nossa dívida. Né? Todos os nossos pecados são pagos ali na cruz. Era dia da preparação e o dia seguinte seria sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que durante o sábado os judeus não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Para você entender assim, quando a pessoa está pendurada na cruz, né, que você já sabe como ela fica com os braços abertos ali, ela precisa fazer força nas pernas para cima e força nos braços para conseguir respirar. Então pense a dor que ela sente cada vez que ela vai respirar. Porque ela precisa fazer força, né? E lembrando que os seus pés, há um prego que atravessa os seus pés, e é um prego que atravessa, né? O que se entende é sua mão, o seu pulso, né? É uma grande discussão sobre isso, nós entendemos que é na mão, enfim, amém? Ah, mas não dá, enfim, não importa, amém? Eu creio nisso, porque Jesus diz: olha os furos nas minhas mãos, né? Então nós cremos nisso, amém? Não discutimos esse assunto e creio que não é um fato assim relevante para a nossa fé também, amém? Então eles precisam fazer essa força e quando eles fazem essa força, a dor é muito forte. Então eles vão lá com uma marreta de ferro, batem no joelho, esmagam o joelho, quebram a perna
para que eles não consigam fazer essa força na perna, porque precisa fazer em conjunto, entende? E significa que os ladrões ainda estavam vivos. Então eles quebram as pernas para que ele não consiga mais respirar e fique sufocado, né? É uma coisa terrível, né? Uma coisa horrorosa isso, né? Agora é importante até esse assunto que eu falei sobre os furos, alguns dizem, né, que não pode ser nas mãos, tem que ser nos pulsos, tal, enfim, né? Por causa da estrutura, enfim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Há algumas questões que nós chamamos assim, ó, situações que são doutrinas. Doutrinas que se você mexer, se transforma numa heresia. Por exemplo, a salvação é pela fé. Então, essas doutrinas que formam ali a palavra de Deus, que são básicas da palavra de Deus, você não pode mexer. Mexeu, vira uma heresia. Se é uma heresia, é uma seita. Não é do Senhor Jesus. Amém? Porém, existem temas que existem discussões. Um entende de uma maneira, outro entende de outro, mas entenda uma coisa que é muito importante, isso que eu vou falar para você. Existem discussões sobre determinados assuntos na Bíblia que eles não mexem nas doutrinas da Bíblia. Não alteram, por exemplo, o plano da salvação. É só uma discussão. Vou dar um exemplo para você, né? Quem eram os filhos de Deus lá de Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 6? Porque diz lá que os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram bonitas. E aí diz que dali veio os gigantes, né? Chama dos Néfilins, né? Você já deve ter visto isso, já deve ter ouvido isso, né? Então tem uma discussão. Quem eram esses filhos de Deus e quem eram, né? Quem eles eram? Então existe uma série de teorias, de teses. É interessante? É, claro que é interessante. É interessante conhecer todas elas? É, também é. Muda alguma coisa na nossa vida? Não. Não. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você. Há uma discussão de que quando se morre, se vai direto para o paraíso, ou quando se morre, se dorme até o dia da ressurreição. Entende? Há essa discussão. Há muitos que entendem que não. Que morreu, fecha o olho aqui, abre lá no céu, no paraíso. Outros entendem que vai dormir, né, até o dia da ressurreição. Isso altera alguma coisa no plano da salvação, nas doutrinas bíblicas? Não. Não muda. Então tem problema, por exemplo, você ouvir alguém falar que dorme e você crê que não, vai direto para o paraíso. Ou tem problema você ouvir alguém falar que vai direto para o paraíso, mas você crê que dorme? Não. Porque não vai mudar, não mudam as doutrinas, aquele cerne da palavra de Deus. Amém? Plano da salvação, né? A doutrina da salvação, do Espírito Santo. Essas coisas não se mexem. Mas tem outras que vão ter discussões. Como, por exemplo, eu citei ontem, né? Da última semana de Daniel. Foi ontem que eu citei isso? Eu acho que foi, né? Eu acho que foi. Também existe uma discussão. Há aqueles que creem na pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas, né? Aí as discussões sobre o milênio, enfim. Mas elas não mexem naquilo que é importante para a salvação. Naquilo que a Bíblia diz, né? Não altera, né? São temas de que a Bíblia não deixa claro, mas que cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua experiência, né, com Deus, cada um tem a sua forma de ver. Amém, amém, né? Enfim, vamos continuar aqui, né? Eu precisava fazer esse parênteses e acabou ficando longo, né? Então, eles vieram, então, os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que foram crucificados com Jesus e do segundo. Ah, um detalhe, por que eles faziam isso? Porque os romanos, eles deixavam o corpo, ele ficava sofrendo vários dias na cruz, não morria na hora. Às vezes ficavam dias até morrer. E depois que morria, eles ainda deixavam pendurado para que os abutres comessem a pessoa. Porém, os judeus entendiam que a pessoa não podia ficar à noite ali, porque como ele era maldito por estar pendurado no madeiro, porque a lei fala lá em Deuteronômio que é maldito aquele que é pendurado no madeiro, ela contaminaria a terra. Então os judeus não deixavam que isso acontecesse. Por isso que eles foram lá, né, pedir para que tirasse os corpos, tá bom? Então eles viram que aqueles ladrões, aquele que foi não estavam mortos, quebraram as pernas, enfim, né? E eles morreram, obviamente, né?
Mas quando chegaram a Jesus, versículo 33, constataram que estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse as escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Amém? Você tem lá o tema, esse texto, por exemplo, está falando lá em Zacarias 12:10, que fala do pastor. Né? Entendendo que quando transpassaram, quando furaram, ali é o próprio Deus, né? É o próprio Deus que está indo para a cruz, no nosso lugar. Lembrando disso, Deus está ali. Amém? É Deus quem está ali, naquela cruz. Se fez homem e veio tomar o nosso lugar. Amém? Depois disso, versículo 38, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. É interessante porque José de Arimateia, de certa maneira, ele era um discípulo secreto. O próprio apóstolo João critica essa posição. Porém, José de Arimateia, em questão, ele foi lá e arriscou a sua reputação, indo lá pedir o corpo de Jesus. Né? Então, aquele que era secreto foi lá arriscar sua reputação. Ele estava acompanhado de Nicodemos, né? Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, também secreto. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então, os judeus, eles não embalsamavam, tá? Eles não embalsamavam. Eles enrolavam a pessoa ali, né, com as faixas. Essas faixas eram todas cheias dessa mistura, né, de mirra e aloés, que diz aqui, né? E também era colocado em volta do corpo. Na verdade, era uma maneira judaica de sepultar, até para disfarçar o cheiro depois, né, do corpo, né? No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram ali Jesus. Por que a Bíblia fala isso? Por que João relata isso? Porque como já era perto das 6 horas da tarde, ia começar o sábado. Lembre-se, o dia do judeu começa às 6 horas da tarde, né? Enfim, e eles então não poderiam ir longe com Jesus, porque senão eles iriam violar o sábado. Eles não podiam violar o sábado. Amém? Então eles fizeram isso por esse motivo. Amém? Até aqui, glória a Deus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, por esse amor do Senhor pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós não nos cansamos de dizer. Por isso nós entregamos o nosso coração para o Senhor. Por isso nós declaramos, Senhor, o nosso coração é como uma casa que pertence exclusivamente ao Senhor. Uma casa onde o Senhor é o dono, onde o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós abrimos a porta do nosso coração, abrimos a porta da nossa casa, para que o Senhor entre, porque ela é só tua, em nome de Jesus, Senhor. Ela não pertence a nenhum outro, Senhor, e nós não queremos que nada venha ocupar o teu lugar no nosso coração. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós ali na cruz, para o Senhor tomar o nosso lugar, para o Senhor levar toda essa dívida e pagar toda a nossa dívida, todos os nossos débitos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, porque é algo tão tremendo, Senhor, tão profundo isso que o Senhor fez, que nós somos limitados para explicar e para entender. Nos ajuda, Senhor, através do teu Espírito. Espírito Santo, enche as nossas vidas. Vem sobre nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso coração, nas nossas vidas, na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, uma noite de descanso, em nome de Jesus Cristo.